esperar começar a gravar aqui. Bom, então está gravando, peço autorização de vocês para gravar a aula para que ela fique disponível depois ali para vocês, né? Vou apresentar o material, que é a nossa revisão de sociologia, a primeira parte da revisão. Da mesma forma como o material de filosofia, essa primeira parte da revisão vai ficar disponível para vocês lá no blog. Eu já vou botar o link do material para vocês no chat aqui. E depois eu disponibilizo ele para vocês ali no grupo do Facebook. Por algum motivo não está dando para entrar na aula pelo site do Plural, mas eu já disponibilizei o link ali, pelo link. Estão conseguindo entrar? Luiz, sabe me dizer? E que ocorreu? Tem alguém falando no grupo aqui sobre isso? Não tem ninguém falando sobre isso. Vamos lá? Beleza. Vamos começar aqui, então. Então vamos para a revisão de sociologia, primeira parte ali, o que é sociologia. Então hoje a gente vive num mundo marcado pela mudança, né? É comum nossos pais relatarem com saudosismo as coisas do tempo deles, dos tempos antigos, né? Em contraponto a isso, temos as mais extraordinárias promessas para o futuro, né? Nosso tempo tem sido marcado por diversas divisões sociais, conflitos étnicos e relações sociais rápidas e fragmentadas, né? A tecnologia tem modificado radicalmente a natureza do mundo que vivemos, né? A gente vive na era das incertezas, num mundo turbulento, onde cada vez mais se fala em crise, né? Quando essa crise surgiu? Porque alguns problemas são mais frequentes do que os outros. Cada um de nós tem algumas formas de explicações particulares para essas crises, né? A sociologia, em especial, apresenta uma forma diferenciada de ver os problemas e busca fazer uma interconexão desses problemas com o contexto social, sem, no entanto, determinar o comportamento do indivíduo ao meio, né, que vive. Para entender bem a questão da sociologia, vamos analisar o exemplo do divórcio, né? Para muitos, ele é considerado um problema pessoal. Entretanto, avaliando a estatística que mostra que o fenômeno tem crescido no Brasil, tomando grandes proporções, podemos concluir que talvez se trata apenas de um problema individual. Trata-se de um problema social, né? Quais poderiam ser as possíveis interconexões de fenômenos que relacionam a esse fato, né? Explicar um fenômeno como esse seria uma das preocupações da sociologia, né? Então, se a gente pegar a palavra sociologia lá, a gente vai ver que ela pode ser caracterizada como ciência que estuda a sociedade, né? Agora que a gente entendeu que a sociologia está preocupada com os aspectos sociais e não individuais, a gente pode conceituá-la, né? Ela é um estudo que aborda com uma temática a sociedade. Todavia, somente essa definição é insuficiente para uma vez que a história também estuda a sociedade, né? Dessa maneira, a sociologia é um estudo das relações sociais entre indivíduos e grupos, ou seja, ela se preocupa com o comportamento social dos indivíduos a partir de influências sociais. Podemos exemplificar deste encontro entre dois amigos até a relação globais, como uma rede social como o Facebook. A maioria de nós vê o mundo a partir de características familiares às nossas próprias vidas. A sociologia mostra a necessidade de assumir uma visão mais ampla sobre o que somos. E ela nos ensina que aquilo que encaramos como natural, inevitável, bom ou verdadeiro, pode não ser bem assim. E que os dados de nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas e sociais. Então, entender os modos sutis, porém complexos e profundos pelos quais as nossas vidas individuais refletem o contexto de nossa experiência social,
é fundamental para a abordagem sociológica, né? Se a gente pensar a primeira diferenciação que a gente precisa fazer aqui entre sociologia e senso comum, antes de problematizar essa relação, preciso que a gente delimite os espaços onde a gente está pisando. A maioria das explicações que temos do mundo são reproduzidas do senso comum, e é baseado nele que manifestamos muitas de nossas opiniões. Esse é um tipo de conhecimento, dentre outros que podemos destacar, né? O senso comum é aquele conhecimento que é produzido ao longo da história da humanidade e que é transmitido de geração em geração, né? Vamos dar uma olhadinha rápida nos tipos de conhecimento, que o senso comum ele é superficial, porque conforma-se com a aparência, com aquilo que se pode comprovar simplesmente, estando junto das coisas. Ele é sensitivo, porque ele é referente a vivências, a estados de ânimos e emoções da vida diária. Ele é subjetivo, é o próprio sujeito que organiza suas experiências e conhecimentos, e ele é assistemático, a organização da experiência não visa uma sistematização de ideias, nem de forma como a gente adquire essas ideias, nem tem uma tentativa de validá-las, né? E, portanto, ele é acrítico. Verdadeiro ou não, a pretensão de que esses conhecimentos o sejam não se manifesta de uma forma crítica, né? Pois a gente tem o conhecimento teológico, que é um conhecimento religioso, parte do princípio que as verdades são tratadas de forma infalíveis e indiscutíveis, porque vem uma orientação de um ser superior, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, que é com base na ciência, né? Então, o senso comum, que é um tipo de conhecimento dogmático, no qual a gente acaba por encerrar essa discussão, lugar de mulher na cozinha, é uma fala do senso comum, dogmática, carregada de preconceito, né? E ponto final. A principal diferença entre a sociologia e o senso comum é que a sociologia tende a dar uma explicação, um debate, sem esgotar esse debate, trazendo a discussão inclusive das coisas que são afetadas para o senso comum, para explicar, inclusive, como elas são produzidas lá dentro do senso comum, né? Dessa maneira, então, a sociologia estuda justamente o que parece ser óbvio para nós, né? Para se distanciar dos discursos do senso comum para ter um status de ciência, para usar o método científico, né? Para que isso funcione, ela usa vários mecanismos de controle, né? As formas de controle que propiciarão que esse conhecimento seja fiscalizado, né? Alguns são a estatística, a pesquisa histórica, entrevistas, vídeos, fotografias. Então, vai tendo todo um processo científico de análise das coisas do nosso cotidiano, né? Embora, assim, com essa discussão que a gente começou a fazer agora, o senso comum pareça inimigo da sociologia, é principalmente dele que a sociologia se nutre, né? Já que a sociologia busca sempre analisar uma outra perspectiva desses fenômenos que já ocorrem lá no senso comum. Essa relação entre ciência e senso comum, ela é inviável para outras ciências, como astronomia, medicina, quase todas as outras ciências, né? A sociologia que tem uma forma de conduzir essa relação entre o pensamento científico e o pensamento do senso comum, que um autor lá, o Charles White Mills, vai nos dizer que ela é que o grande barato da sociologia está no fato da possibilidade de se articular interpretação sociológica à nossa experiência social real, ao senso comum. Essa articulação, ele chama, o Charles White Mills, de imaginação sociológica, que é imaginar de forma científica como que se constroem esses conceitos do senso comum e como que a sociedade funciona, né? Esse surgimento da sociologia, como a gente já estudou anteriormente, ele se dá num momento de grandes transformações na sociedade, né? Quais são essas grandes transformações? A gente tem a teoria dos 4 R's, aquela que eu falei para vocês lá em sala de aula, nos primeiros dias de aula, né? Onde a gente estudou que os antecedentes históricos da sociologia são a Revolução Industrial, a Revolução Francesa,
o ressurgimento das cidades e a Revolução Científica. Esses 4 acontecimentos são acontecimentos que modificaram a história da humanidade, fizeram com que alguns pensadores acreditassem, principalmente a partir da Revolução Científica, que a ciência seria capaz de explicar a sociedade. E, portanto, essa ciência que é capaz de explicar as outras áreas da sociedade, a gente caracteriza como ciência da sociedade, sociologia. Num quadro comparativo, aqui mais embaixo, a gente compara a sociologia com outras áreas do conhecimento. Dentro da área dos grandes conhecimentos das humanidades, ali, né? Comparando a sociologia com a psicologia, com a filosofia, com a história, com a geografia, né? Então, qual é o objeto de estudo da sociologia? As relações sociais entre os grupos e os indivíduos. Na psicologia, o objeto de estudo é o comportamento individual. Na filosofia, é o pensamento. Na história, os fatos históricos na sociedade. Na geografia, as relações espaciais, humanas e físicas na superfície terrestre, né? Vamos pegar aqui os exemplos de método, como é que funcionam cada uma dessas ciências. A sociologia, observação sistematizada. A psicologia, uma entrevista clínica. A filosofia, experimentações mentais lógicas, né? A história, registros escritos e orais. A geografia, interpretação cartográfica. Tem muitos outros métodos ali, é só um exemplo de método, né? Algumas particularidades. A sociologia está sempre tem um foco para tentar explicar a sociedade capitalista. A psicologia surgiu no período próximo da sociologia, então também tem essa particularidade ali desse período, né? Filosofia caracterizada como a mãe de todas as ciências, tem mais de 2.000 anos de coisa para a gente estudar. A história estuda as sociedades pré-capitalistas e capitalistas também, abarca muito terreno pela frente, né? E a geografia aborda os elementos sociais e físicos do espaço, né? Essa diferenciação que a gente fez aqui do que seria a sociologia nos leva a compreender, então, que essa ciência que estuda a sociedade foi organizada pelo Augusto Comte, teve seu nome dado pelo Augusto Comte lá, ela surge como necessidade histórica para compreender esse mundo que estava mudando. Vejam, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o ressurgimento das cidades e a Revolução Científica foram formas de mudar o pensamento social de uma época. A Revolução Industrial muda a forma como os homens se organizavam para produzir. A Revolução Francesa muda a forma de governo. Pela primeira vez inaugura-se a República ali, com a Revolução Francesa, né? Na história moderna, né? Porque a gente já tinha uma experiência de República Romana antigamente, né? E na Grécia Antiga também. Algumas coisas parecidas lá com a democracia e tal. A Revolução científica inaugura uma nova forma de produzir conhecimento a partir do método científico, que é elaborado pelo René Descartes, que é a particularidade do método científico que está nas suas etapas do método científico, né? A gente tem ali no método científico a criação de uma hipótese, a verificação da hipótese, a experimentação da hipótese, a criação de leis gerais. Então, aplicar esse método científico que surge lá nas ciências naturais para tentar entender a sociedade é o ponto de partida do começo da sociologia, né? Então, ela tem toda uma vinculação com esses acontecimentos que mudaram a sociedade de tal forma que não se conseguia mais explicar essas mudanças, e também uma relação muito próxima com a Revolução Científica, que constrói a crença de que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. Dessa forma, a gente vai pensar, então, essa sociologia, o que é essa sociologia, como ciência que estuda a sociedade, que se relaciona com o senso comum. Ela não é contrária ao senso comum, mas ela aprofunda as discussões do senso comum e vai pensar também essa ciência social como uma ciência que, no seu início, tem essa tentativa de passar
de forma automática o método científico das ciências naturais para as ciências sociais, para a sociologia, e no decorrer da construção dessa ciência, que é a sociologia, ela vai, de alguma forma, construindo o seu método próprio, que hoje em dia é um método bem distante do método das ciências naturais, na medida que a gente não tem como as ciências naturais isolar o nosso objeto de estudo em um laboratório, em algum gabinete técnico. O nosso objeto de estudo ele é dinâmico, ele está sempre se movimentando, está sempre em constante mutação, em constante construção, e se eu isolar ele de alguma forma, eu já interfiro no processo de construção desse objeto e não consigo mais captar a verdadeira dinâmica social dele, né? Vamos dizer que a gente estuda a relação entre os indivíduos, né? E eu não tenho como isolar isso dentro de um laboratório. É óbvio que eu posso isolar as pessoas em algum lugar e ficar observando o comportamento delas, né? A gente tem aí na TV inúmeros programas que fazem isso, né? Que vão isolando pessoas em determinados lugares para ver como é que funciona o comportamento dessas pessoas. Recentemente terminou um que está, sei lá, na 15ª, sei lá quantas edições, que é o Big Brother, que isola pessoas dentro de um lugar e ficam observando o comportamento, e o grande público fica julgando esse comportamento. Só que tem um problema: o comportamento das pessoas em isolamento não explica o comportamento das pessoas em sociedade, e por isso a sociologia tem que construir todo um método diferente, que hoje em dia a gente chama esse método da sociologia de observação sistematizada, né, que vai mesclar questionários, entrevistas, surveys, pesquisas, para tentar compreender, então, como funciona, ou compreender o funcionamento da sociedade. Nós, nessa aula aqui, cumprimos a primeira etapa daquilo que eu separei para ser o conteúdo da avaliação de vocês. Na aula que vem, a gente tem que fazer uma entrada mais teórica no campo de 3 autores que eu separei para avaliação. Ali, os conteúdos da avaliação, já postei no grupo ali para vocês. São o que é a sociologia, os antecedentes históricos da sociologia e uma abordagem do fato social pelo Durkheim, abordagem da ação social pelo Max Weber, que a gente vai ver na próxima aula, né? Esse aqui vai tudo para o YouTube ali. Quem é que perguntou ali foi a Manuel, é isso? Bom, antes da gente finalizar, o mesmo esquema que eu combinei com vocês ontem, né? Além da aula ir para o YouTube, ela também vai, esse texto que eu passei aqui para vocês, ele vai ficar disponibilizado para vocês lá na página do meu blog. Se vocês olharem no final do texto aqui, queria mostrar isso aqui para vocês. No final do texto que a gente trabalhou hoje, nós temos 4 questões ali no final do texto. Acho que eu não estou reproduzindo a tela, né? Espera aí que eu vou botar a tela de novo para vocês. Só um pouquinho. Aí, tinha caído isso aqui. Vamos de novo lá. Então, no final do texto, agora estão vendo a tela aí? Alguém pode me dar um retorno em áudio? Oi? Sim ou não? Sim. Muito obrigado. Então, ali tem 4 questões. Essas 4 questões aqui para vocês responderem, me enviarem, né? Eu vou agora aqui no canto disponibilizar para vocês o e-mail para vocês me responder essas 4 questões. E contam como um ponto da nossa primeira... Nós temos 2 pontos de trabalho. Vocês entenderam a circular ali que o colégio enviou para vocês, né? São 5 pontos da avaliação, essa que a gente vai fazer, 2 pontos de trabalho, e tem 3 pontos pela participação global de vocês nas atividades de todos os professores aqui
no portal do Plural, né? Então, aquelas 3 questões ali que estão disponíveis no final do texto, vocês vão ler o texto, responder as questões, vão me mandar só as respostas das questões para o e-mail que eu estou disponibilizando aqui para vocês aqui do lado. Aqui, ó. Foi ali o e-mail, eu vou botar isso aí também ali no grupo do WhatsApp de vocês, tanto o e-mail como o link do texto e das questões. Essas questões têm 2 objetivos. Um é que vocês façam as questões para me entregar, e o outro é que vocês, ao fazer as questões, vão estar estudando esse texto, que é texto base da nossa avaliação. Na semana que vem, mesmo processo, vai ter um texto, umas questões, para vocês estudarem para avaliação. Desejo um bom final de semana para vocês. Assim que eu terminar aqui os processos todos de aula, eu já vou baixar as aulas de ontem e de hoje e liberar vocês ali no YouTube, tá bom? Forte abraço para vocês, bom final de semana, galera.